Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, nesta noite, nesta terça-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Nós temos feito semanalmente, às terças e às quintas. Se você não tem nos acompanhado, nós temos uma série de estudos. Acredito que apenas o vídeo da primeira questão nós não temos, mas a partir da segunda nós já temos todos os vídeos onde nós temos lido pergunta a pergunta e conversado, eu sozinho, mas de forma tentando ser didático, e tentando ser prático, de forma que a doutrina ela seja compreendida, de forma mais simples. Não é uma abordagem muito profunda, mas são conceitos doutrinários que são abordados de forma bem simples. Eu espero que os irmãos estejam acompanhando, estejam entendendo. E caso haja dúvidas, que os irmãos se sintam à vontade para procurar ou para comentar no próprio vídeo, caso tenha surgido dúvidas sobre o vídeo em questão, ou para mandar mensagens pelo WhatsApp, fiquem à vontade. A ideia é que os irmãos possam, mesmo nesse período de distanciamento, nós possamos de alguma forma levar a instrução da palavra do Senhor usando esta ferramenta que é o catecismo, mas que os irmãos possam amadurecer e se alimentar da palavra de Deus. E certo que o estudo da palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas, E o catecismo é uma ferramenta muito boa, fruto do agir de Deus na vida da sua igreja, e certamente tem muita validade, as respostas que são fundamentais para a nossa vivência nos dias de hoje. Lembrando que é um documento de fé do final do século XVI, mas as verdades bíblicas elas são atemporais e os problemas da humanidade eles mudam a roupagem, mas têm geralmente a mesma raiz, E a palavra de Deus é a solução, é o remédio para as doenças do coração, da mente, mas nós precisamos dela para que sejamos então pacificados, instruídos e saibamos prosseguir na nossa caminhada de forma que o nome de Deus seja glorificado, Então nós vamos hoje à pergunta de número 28. A pergunta de número 27, que nós vimos na quinta-feira, ela fala sobre a providência de Deus. Para lembrar os irmãos, nós estamos na parte do catecismo que é a segunda parte do catecismo. A primeira parte nós vimos sobre o estado caído do homem, e agora nós vemos um pouco sobre o que Cristo fez em favor da humanidade. E nessa segunda parte nós vamos ter uma exposição do que é chamado de credo apostólico. Dentro onde ele fala a respeito da fé verdadeira, ele vai traçar alguns conceitos e vai usar a estrutura do credo apostólico para estruturar os estudos daqui em diante. Então nós estamos observando já há alguns dias a estrutura do credo apostólico, e a primeira parte da estrutura ela vai falar sobre o Pai, Deus Pai, e vai atribuir a obra da criação a Deus. E na pergunta que nós vimos na semana passada sobre a providência, vai falar justamente não apenas sobre o ato criacional de Deus, mas também da manutenção da criação. Nós cremos que Deus não apenas criou, mas Ele criou e governa, de forma sábia, de forma santa, de forma bondosa. Ele criou todas as coisas e mesmo após o pecado ter entrado no mundo, Ele continua sustentando, preservando, inclusive impondo limites ao mal que o homem pode fazer, mas é um Deus que está presente, Ele, no conceito de soberania, Ele ordena e governa todas as coisas, E aí, nós vimos um pouco sobre isso na semana passada. Se você não assistiu ainda, assista o vídeo da pergunta de número 27. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios, A pergunta de número 28 vai ser uma aplicação prática dos conceitos que são levantados pela pergunta de número 27, sobre a providência de Deus. E a pergunta 28 diz o seguinte: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Qual é o benefício
que há em nós acreditarmos, sabermos, termos convicção pela fé de que Deus, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele governa todas as coisas. O que isso significa para nós? Como o conhecimento a respeito disso, ele vai nos auxiliar, ele vai nos beneficiar. Como sabermos quem é Deus e o que Ele fez, né? E o seu maravilhoso poder na obra da criação que é manifesto, né? A sua glória que é manifesta na criação. Que benefícios há para nós em crermos, sabermos disso? A resposta diz o seguinte: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel. Porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Veja bem, ele vai apresentar aqui a resposta em 4 partes. Na verdade, a terceira e a quarta são meio que um conjunto, mas as 2 primeiras ela vai falar sobre condições distintas. A primeira vai falar sobre a adversidade e a segunda sobre a prosperidade, as seções da resposta. A resposta está transcrita, né, com as referências dos textos auxiliares no início do vídeo. Você pode posteriormente pausar o vídeo, ver as referências, ler a resposta. Eu recomendo que faça isso. É importante porque a necessidade de que nós saibamos que não é porque eu disse ou porque está escrito em um catecismo, mas será que essa verdade de fato está nas escrituras? Olha as referências, tá bom? Faça isso. É um exercício importante para a sua fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós recebemos o ensino que está presente nas escrituras, tá bom? Então, continuando, a primeira oração aqui da resposta, ela vai falar sobre a adversidade. Como o conhecimento a respeito da providência de Deus, a respeito de como Ele formou todas as coisas e sustenta todas as coisas, traz benefícios para a vida do cristão. Logicamente, se nós cremos que Deus criou todas as coisas e que pelo fato de ter criado, né, é evidenciado ao seu maravilhoso poder, né, não há motivos para que nós temamos nada do que foi criado, se o Criador é quem cuida de nós. Não há nada nesta terra ou fora dela que tenha poder suficiente para confrontar aquele que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele quem sustenta todas estas coisas. Não é? Na verdade, na Escritura, nós vamos encontrar, não apenas uma vez, né, a menção do poder de Deus, né, o seu controle sobre a natureza, né, sobre os poderes, sobre as bestas feras dos campos, como Ele mediu os oceanos na palma de suas mãos, como Ele está assentado na redondeza da terra, como Ele impôs limite aos mares, né, como não há quem possa deter a sua forte mão. Então, sim, sabermos e crermos e termos convicção de que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, na verdade o único Deus, e que este mundo em que vivemos, este mundo que tem coisas extraordinárias, né, cachoeiras enormes, ondas absurdas, poderes incontroláveis, quais os homens aprenderam a lidar com eles, mas ainda assim eles são imprevisíveis e ainda assim trazem calamidade sobre a humanidade. Foi o Senhor quem criou todas estas coisas. E na bem da verdade, o que nós vemos nas Escrituras é que a criação, ela está como um servo do Senhor. Quando o Senhor vai trazer juízo, a terra se abre, né? O mar se revolta, as criaturas, serpentes abrasadoras, as pragas, né? Gafanhotos, insetos, enfermidades. O Senhor, Ele tem a sua criação como o seu grande exército.
para além, né, dos anjos, que também são criação de Deus, mas o Senhor, Ele dirige todas estas coisas, Ele usa todas estas coisas conforme a sua vontade. Ele alimenta o seu profeta usando aves, Ele abre o mar ao meio para que o seu povo passe, né? Então nós temos que recordar, no momento da adversidade, no momento da tribulação, quem é Deus, que a nossa própria vida, né, ele quem nos formou no ventre da nossa mãe e nos viu quando éramos ainda uma substância sem forma. É Ele quem escreveu cada um dos nossos dias antes do nosso nascimento. Este é o poder do nosso Deus. Não é fácil, né? Nós somos pecadores, nosso coração é frágil, nós tememos, nós somos ansiosos, murmurantes. Esta é uma triste característica do nosso pecado. Mas o caminho que nós precisamos trilhar para a segurança passa necessariamente pelo reconhecimento do poder do nosso Deus. Se nós podemos encontrar homens em paz em meio à tribulação, como caminhando no meio da fornalha, louvando e cantando aprisionado após açoites, ou caminhando em direção à morte despreocupadamente e com um sentimento glorioso, nós vamos encontrar homens que estão caminhando com Deus, que a morte já não é um demônio a ser temido. A morte perdeu o seu poder quando Cristo triunfou sobre ela e nos deu salvação. Então é necessário que nós entendamos que na adversidade somente o reconhecimento da glória e do poder de Deus pode trazer paz aos nossos corações. Sabemos que não é apenas uma questão cognitiva, mas nós clamamos a Deus que o seu Espírito nos dê paz e nos faça repousar na verdade que é revelada na palavra de Deus, a forma com que o Senhor conforta o seu povo. Tem um versículo que mostra alguém em meio à adversidade. Nós encontramos em Jó, no capítulo 1, versículo 21 e 22, onde Jó diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja como em profunda tribulação este homem que teme a Deus reconhece que nada ele possuía que não fosse o Senhor que o tivesse dado. E, portanto, se o Senhor decidiu tirar dele, ele está no seu pleno direito e não havia injustiça em Deus. Não é? Que fé, meus irmãos, que conhecimento de Deus invejável, não é? É certamente algo que nós devemos admirar e buscar e desejar edificar em nossos corações. A segunda parte, senão eu não vou terminar antes do tempo, é ser agradecidos na prosperidade. E desse mesmo texto que nós lemos, nós vamos encontrar isto. Jó, ele era um homem temente a Deus. Na prosperidade, ele não atribuiu a si mesmo. Perceba que quando ele fala que saiu nu do ventre da sua mãe, ele acabava de perder tudo o que tinha e ele era um homem muito rico. Mas quando ele diz que ele saiu nu, ele reconhece que tudo que ele obteve em vida foi Deus que deu. Na prosperidade, ele vai dizer para a mulher, quando ela diz: amaldiçoa esse teu Deus, e morre, o bem que o Senhor Deus você recebeu com alegria e o mal não receberia. Perceba como há neste servo de Deus um senso muito apurado de como deve-se lidar com as coisas desta terra, com os bens que nós possuímos, em como Deus é soberano em dá-los ou tomá-los, em como se prosperamos é porque Deus é bom, e como se todas as coisas elas não caminham bem, mas Deus não é injusto e não é mal porque as coisas não andam bem, não é? Embora certamente nós percebamos que adiante há angústia e tristeza em seu coração, ele não atribui a Deus injustiça. Ele defende a sua causa, mas ele não blasfema contra o Senhor, não é? E o Senhor
futuramente lhe manifesta o bem no meio da tribulação. Então, o senso de soberania ele vai nos auxiliar nestes dois momentos. Se estamos na tribulação, não nos desesperemos, sejamos pacientes. O Deus que criou todas as coisas também cuida de nós. Se estamos na bonança, não deixa que isto suba à tua cabeça. O que tens foi porque Deus te deu, é dele, ele que criou. E se está sob teu poder, ainda assim não te pertence, é dele. Use para a glória dele. Desfrute dos benefícios que ele tem te dado, mas não coloque o teu coração sobre estas coisas. Confia nele, descansa nele. É ele quem governa. E Deus, ele dificilmente divide a sua glória, né? Quando nós colocamos algo no lugar dele, é muito possível que na sua soberania ele nos auxilie retirando isto que nós substituímos e colocamos como sendo algo fundamental das nossas vidas. Ou ele nos instrui quando somos demasiadamente ansiosos e depositamos a nossa confiança em outras coisas. Por vezes o Senhor, ele age desta forma, tirando tudo que nós conseguimos nos segurar e demonstrando: sou eu que te sustento, sem a minha mão tu não caminhas, confia em mim, descansa em mim. Isso faz parte da relação paternal e do cuidado de Deus para conosco, tá? E as últimas sessões, nós vimos, a resposta podemos ser pacientes na adversidade, e é verdade. Podemos ser agradecidos e devemos ser agradecidos na prosperidade. E agora ele vai falar sobre o futuro. Quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã, nós podemos confiar firmemente em nosso Deus. Por quê? Porque nenhuma criatura poderá nos separar do seu amor, não é? Essa é aqui um resumo do que nós encontramos no texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus, no que diz respeito ao dia de amanhã, no que diz respeito ao futuro. Se o Senhor nos amou, se Ele nos deu o seu Espírito Santo, se nós fomos chamados eficazmente pelo Senhor, fomos justificados, fomos perdoados por Ele, não há quem possa nos arrebatar de suas mãos. E aqui perceba que o que traz confiança ao futuro não são as coisas temporais, não são a riqueza, os bens, a saúde, não é? A prosperidade, a honra, as coisas que os homens admiram nesta terra, mas o que nos traz paz no que diz respeito ao futuro é saber que nós pertencemos ao Senhor e que ninguém poderá nos tirar das suas mãos. Não são as coisas temporais, mas são as coisas eternas. São as coisas que não podem ser roubadas, são as coisas que a traça não pode corroer. É esta perspectiva que faz com que o homem e a mulher de Deus caminhem altaneiramente, seguramente, confiantemente, mesmo que as coisas nesta terra estejam de mal a pior. O fato de sabermos que o nosso Deus cuida de nós e de que as nossas vidas estão seguras nele, eu falo da vida eterna, né? Saiba que nenhum mal pode sobrevir sobre ti sem que o Senhor o permita. Lembre do texto de Jó. É o próprio Deus que vai dizer: está tudo o que ele tem sob teu poder. E ele está dizendo isso a Satanás. Só não toca na vida dele. Ninguém pode agir contra a vontade de Deus. Nem o próprio Satanás ele pode agir sem que o Senhor o permita. Ele não pode tocar em nós se o Senhor assim não o permitir. Então, nós podemos ter esperança quanto ao futuro, porque nenhuma criatura, seja dos céus, seja na terra, nada pode acontecer conosco sem que o Senhor o permita. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós sabemos que o Senhor é um Pai bondoso, e mesmo as coisas ruins que nos sobrevêm, no caso de Jó é um outro exemplo, as coisas ruins que nos sobrevêm, elas redundam em glória a Deus, como o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses. A prisão, as cadeias, foi o caminho que Deus escolheu para que
o seu nome fosse glorificado, os irmãos fossem fortalecidos, o evangelho fosse pregado. No momento nós podemos não entender, mas Deus está trabalhando em nós, e se nós confiarmos nele, mesmo as tribulações, elas servirão para a glória de Deus e para o nosso gozo, para o nosso bem, não é? Então sim, este é o benefício de crermos na providência e de confiarmos na providência do nosso Deus, que fez todas as coisas boas, e mesmo após a queda, ele continua ordenando todas as coisas conforme o sábio conselho da sua vontade, e nós somos instrumentos nas suas mãos, né? Que o Senhor de fato nos dê esta confiança, né? Nos dê essa paz de sabermos que ninguém tem poder para impedir a vontade de Deus, e que tudo que o Senhor Deus faz é bom, mesmo que nós não entendamos, mesmo que o nosso coração esteja aflito e amargurado, mesmo que nós olhemos para o futuro e não vejamos perspectivas de melhora. Nós precisamos confiar que Deus controla todas as coisas, governa todas as coisas. Nós precisamos crer, guardar os nossos corações de não pecar contra Deus. Certo, meus irmãos? Na quinta-feira nós damos continuidade aos nossos estudos. Eu espero que de fato eles estejam sendo proveitosos aos irmãos. E na quinta-feira nós vamos iniciar a parte que trata do Filho. Lembre que o credo ele vai falar da Trindade. Nós estamos encerrando a estrutura que fala sobre o Pai, e agora nós vamos começar a parte que fala sobre o Filho, Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe a todos, o Senhor vos guarde, que o Senhor vos dê esta fé, vos faça amadurecer no conhecimento da palavra e glorifique o seu nome por meio da nossa vida, da vida da sua igreja. Um forte abraço, que o Senhor vos abençoe.